Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco diz que cristãos devem estar atentos às visitas do Senhor. O Santo Padre também pediu aos fiéis presentes à catequese de hoje que é preciso se aprofundar na fé. Paróquia em São Paulo é ponto de apoio no combate à fome. A parceria é entre igreja, voluntários e um chefe de cozinha. Pesquisadores brasileiros avançam no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Preço dos remédios deve sofrer reajuste de 10% ainda esta semana. Conselho Federal de Medicina autoriza a utilização de robôs em cirurgias. E o belo carisma de comunidades católicas que evangelizam com música, dança e encenações. Quarta-feira, 30 de março de 2022, o Canção Nova Notícias está começando. O cristão deve estar atento às visitas do Senhor e se empenhar contra a superficialidade da atual geração. As palavras são do Papa Francisco e foram ditas durante a catequese desta quarta-feira no Vaticano. Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a velhice e refletiu sobre duas figuras muito conhecidas, Simeão e Ana, presentes no Evangelho de São Lucas. O Papa afirmou que a vida deles tinha uma grande expectativa pela visita de Deus e que aqueles sábios anciãos souberam esperar este momento repletos de vitalidade espiritual numa atitude de oração e serviço. O pontífice destacou que é o Espírito Santo que prepara os sentidos para compreender quando o Senhor nos visita. E que hoje, mais do que nunca, precisamos disso. Temos necessidade de uma velhice dotada de sentidos espirituais vivos e capazes de reconhecer os sinais de Deus. É capaz de reconhecer os sinais de Deus. O Santo Padre sublinhou ainda que a fidelidade na espera aguça os sentidos espirituais e nos torna mais sensíveis para reconhecer os sinais do Espírito Santo. Francisco alertou ainda para o risco que atualmente vivemos em uma sociedade que exalta o prazer dos sentidos físicos e, ao mesmo tempo, anestesia os sentidos espirituais. E por isso é preciso atenção para não se colocar insensível ao sofrimento e à fragilidade, e, portanto, de descartar as pessoas mais velhas que estão perdendo a força da sua juventude. E ressaltou a importância do diálogo entre as gerações, para que os idosos transmitam sua sabedoria aos jovens e os jovens escutem os idosos, promovendo um espírito de fraternidade e ternura social. Francisco recordou que Simeão e Ana não são protagonistas da história da salvação, mas testemunhas, sendo esse um sinal de grande maturidade na fase mais avançada da vida. Pois, segundo o Papa, se uma pessoa tiver sempre vontade de ser somente protagonista, nunca amadurecerá neste caminho rumo à plenitude da velhice. O Papa disse também que os tempos atuais favorecem a superficialidade e afirmou que a sensibilidade espiritual dos idosos é capaz de interromper a competição e o conflito entre as gerações de modo credível e definitivo. E completou: hoje a sociedade precisa de anciãos sábios, maduros em espírito, que nos deem esperança para a vida. Ci diano uma esperança para a vida. Ao final da catequese, o Papa recordou que no próximo fim de semana visitará a ilha de Malta e que, como um peregrino, seguirá os passos do apóstolo Paulo, que foi recebido ali depois de ter naufragado no mar em seu caminho para Roma. Francisco disse que se encontrará com uma comunidade cristã milenar, sempre empenhada no acolhimento daqueles que estão em busca de abrigo, e pediu para que todos o acompanhem, principalmente através da oração. Na conclusão da catequese, o Papa recebeu um grupo de crianças ucranianas acolhidas por algumas fundações italianas e pediu para que todos se esforcem para estar sempre mais perto daqueles que sofrem. Francisco ainda fez um forte apelo para que cesse este monstruoso conflito, essa crueldade selvagem que é uma guerra. Porque si fermi questa crudeltà selvaggia che è la guerra. Muitas famílias enfrentaram dificuldades com a falta de trabalho por causa dos 2 anos sem peregrinações à Terra Santa. Um gesto concreto para amenizar a situação é a coleta anual da Sexta-feira Santa. O dinheiro doado nas celebrações será enviado pelas igrejas aos cristãos daquela região do mundo. A Congregação para as Igrejas Orientais pediu solidariedade para com os cristãos da Terra Santa. A coleta anual da Sexta-feira Santa dará apoio aos trabalhos de evangelização na Terra de Jesus. Nós, franciscanos da Custódia da Terra Santa, procuramos continuar nossa missão.
Nos santuários sem peregrinos, intensificamos nossas orações dando voz ao clamor de toda a humanidade. Nas paróquias, continuamos a celebrar e a estar perto das pessoas, dos cristãos locais, dos trabalhadores migrantes e refugiados. Nas escolas, continuamos a educar na fraternidade e na esperança. Nos centros de estudos acolhemos e formamos jovens frades, mas também sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas de todo o mundo. A coleta anual beneficia locais onde a custódia da Terra Santa e as igrejas cristãs guardam os lugares santos, favorecem a presença cristã e oferecem apoio aos cristãos locais, de Jerusalém ao Líbano, do Egito ao Iraque. A coleta expressa a consciência das raízes, ou seja, a redenção difundida a partir de onde Jesus viveu para o mundo. Com dificuldade, buscamos apoiar materialmente as comunidades mais necessitadas. A comunidade de Belém e a de Jerusalém, sem peregrinos e sem trabalho. As comunidades do Líbano, devastadas por uma crise econômica e política cada vez mais esfaceladas. As da Síria, prisioneira de uma guerra que parece não ter fim. De acordo com a Santa Sé, a custódia da Terra Santa recebe 65% da coleta. Os outros 35% são para a Congregação para as Igrejas Orientais e destinados à formação de candidatos ao sacerdócio, sustento do clero, atividades escolares, formação cultural e subsídios às circunscrições eclesiásticas. Nesse ano de 2022, a Missão Canção Nova, em Belo Horizonte, está completando 21 anos de fundação. E nesse tempo são muitos os motivos para comemorar. Por isso, esse tem sido um ano de recomeço. Há 20 anos, a Canção Nova chegava em terras mineiras a pedido de Dom Décio Zandonade, então bispo auxiliar de Belo Horizonte. Colaboramos para que se instalasse a Canção Nova em Belo Horizonte, porque Dom Serafim me incumbiu de coordenar o trabalho de comunicação, né? O trabalho de comunicação na Arquidiocese de Belo Horizonte. 2021 foi um tempo de mudanças na missão, que começou pelo local onde ela funcionava. Então a gente ficava em um outro espaço e agora estamos nesse lugar que vocês estão vendo, graças a Deus, um lugar novo, que Deus nos permite viver essa experiência, né? Continuar vivendo essa experiência da evangelização. Agora, em novo endereço, os trabalhos da TV seguem a todo vapor e tem muita novidade por aí. Finalmente, né, depois de um tempo de preparação, gravação de piloto, a gente está podendo entregar programas novos para a grade da TV Canção Nova. Então, hoje, nós estamos com um programa No Colo da Mãe, que é um programa feito da Serra da Piedade, um local de grande devoção para os mineiros. A gente está com um programa circulando, onde a gente vai poder trazer um pouco dessa cultura de Minas. E o programa local, que vai ser o Canção Nova Minas, que é um programa que vai estar também visitando a Casa do Sócio. E o terço também, que a gente já reza, já tem na nossa grade, vai continuar também esse ano. Novidade que não se limita à TV. Em 2022, as atividades da Canção Nova em Belo Horizonte também estão de volta. A parceria com as paróquias é uma marca deste novo tempo. Tem muita coisa acontecendo. Hoje Deus nos chama a largar as tendas, né? Hoje a gente tem essa parceria com as paróquias. Nós temos a programação semanal aqui na nossa casa de missão, né? As segundas-feiras, as terças, Santa Missa ao meio-dia. Nas quintas-feiras, de 8 ao meio-dia, adoração ao Santíssimo. E nas quintas-feiras, à tarde, à noite, né? Às 19h30, a gente tem um grupo de oração na Paróquia Santa Efigênia. E também os nossos eventos. Nossa agenda está cheia aí de aprofundamentos, vigília. Tempo em que todos são chamados a se unir a essa companhia de pesca. Tudo começou pelos eventos, né? Então hoje os eventos também estão voltando e a gente tem divulgado também, as pessoas têm ficado sabendo e o retorno tem sido muito positivo, graças a Deus. A gente aprende com o Padre Jonas que é preciso seguir sempre em frente. É isso que a gente está vendo acontecer na missão de Belo Horizonte, né? E se você acessar @CançãoNovaBH,
vai conferir a programação completa das atividades da Canção Nova em Belo Horizonte. Dá uma passadinha lá, @CançãoNovaBH. E todo o investimento feito na missão de Belo Horizonte só foi possível porque você acredita e ajuda a manter nosso sistema de comunicação no ar. Mês a mês, nós contamos com a doação de sócios e benfeitores para cumprir nossa meta. O mês de março está chegando ao fim e até aqui alcançamos 86% de nossa meta mensal do projeto Dai-me Almas. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma das formas de contribuir. Se a sua opção de colaborar com essa obra for pelo Pix, é só anotar nossa chave, pix.doação@cançãonova.com. Agora a gente vai falar do movimento Serra Clube, que nasceu nos Estados Unidos há quase 100 anos e está completando 45 anos de implantação na Arquidiocese de Aracaju. Seu principal objetivo é o de interceder pelas vocações sacerdotais e religiosas, além de estimular novas vocações para a igreja. Formado por leigos, homens e mulheres que amam o trabalho vocacional e se dedicam a rezar e trabalhar pelas vocações religiosas. O movimento católico Serra Clube existe em vários países e o reitor do seminário da Arquidiocese de Aracaju conheceu há mais de 20 anos. Foi um contato que realmente assim nos fez entender ao longo do processo como é importante responder o chamado de Deus. O Serra Clube nasceu nos Estados Unidos em 1930. Teve como inspiração o frei franciscano São Junípero Serra, canonizado em 2015 pelo Papa Francisco, e não demorou a chegar ao Brasil. Em Sergipe, o movimento chegou com Dom Luciano Duarte, então arcebispo de Aracaju. Aos pés da imagem de Nossa Senhora Menina, Dom Luciano foi inspirado a criar a oração pelas vocações sacerdotais. Olhando a necessidade dos sacerdotes, ele, com a sua piedade mariana, foi até o Santuário Nossa Senhora Menina, do qual hoje estou reitor, e ali conta a história que aos pés daquela imagem da doce menina, princesa do céu, fez ele a sua prece, a mãe de todos os sacerdotes, a rainha do clero. E assim, a sua oração fecunda fez com que anos depois, jovens pudessem despertar para a vocação e assim, Dom Luciano logo começou a ordenar sacerdotes para a Santa Igreja de Deus e a Igreja Particular de Aracaju. E foi o movimento Serra que recebeu essa nobre missão do arcebispo Dom Luciano, na época, de divulgar a oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. E panfletos como esse já foram distribuídos aos milhares em todo o estado de Sergipe, nas dioceses de Alagoas, da Bahia e de outros estados do Nordeste e até do Sul e Sudeste do país. Muitos leigos e sacerdotes já conhecem de forma decorada essa oração, que é repetida por vários sacerdotes durante a celebração eucarística. Além de divulgar a oração pelas vocações, os membros do Serra Clube promovem encontros vocacionais nas dioceses. Atualmente, milhares de leigos estão engajados ao movimento que estimula vocações religiosas no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente cerca de 3.000 leigos de forma direta, trabalhando, rezando, preocupadas para que nós possamos atender esse pedido de Jesus, para que a messe do Senhor tenha mais operários, sacerdotes, religiosos. O Canção Nova Notícias está de volta e para falar do tempo. Nesta quinta-feira, a massa de ar polar e seca vai deixar as temperaturas bem mais baixas no sul. Vamos ver na previsão do tempo. O destaque ainda está na parte de baixo do mapa por conta da passagem da frente fria que provocou quedas de temperatura e aumentou a instabilidade na região. Após a passagem da frente fria, a massa de ar polar seca prevaleceu no território e, por isso, os ventos ficaram mais fortes e deixaram as temperaturas com mínima de 11 graus em Porto Alegre e em Curitiba e 15 graus em Florianópolis. Atenção a todos que moram em Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, pois a temperatura cairá consideravelmente e há chance de geada logo pela manhã. Por falar em frio, no Sudeste, a frente fria aumentou o risco de temporais e chuvas mais fortes em São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Assim como no Centro-Oeste, que terá a umidade mais concentrada no Mato Grosso do Sul. Nos demais estados da região, a chuva pode ocorrer entre a tarde e a noite.
E como podem ver, no norte a instabilidade prossegue por toda a região com alerta de temporais. A chuva mais forte ficará concentrada entre o sul do Amazonas, Rondônia, Amapá e Pará. As temperaturas altas e o tempo abafado favorecem ainda mais esses episódios de chuva. E os nordestinos ainda terão um dia de chuva forte e nebulosidade, principalmente aqueles que moram entre o norte do Maranhão até a Paraíba. Nesta área também do interior do Pernambuco, passando por Sergipe, Alagoas e leste da Bahia, o sol vai aparecer, mas a chuva também vai cair de forma isolada. E as temperaturas chegam aos 31 graus em Salvador e em Natal, 29 graus em Recife e em São Luís. Wallace. Obrigado, Yara. Agora vamos falar de uma doença bem conhecida dos brasileiros, a dengue, que no Brasil teve os primeiros relatos no final do século XIX, em Curitiba. Em 2020, só nas primeiras 14 semanas do ano, 181 pessoas morreram por causa do vírus transmitido pelo mosquito de origem egípcia. Mas esse assunto não pode terminar assim só com notícias negativas. Por isso vamos conversar com Rodrigo Luiz, que está em São Paulo. Boa noite, Rodrigo. Olá, Andrade, boa noite para você e boa noite para todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A gente começa com uma boa notícia para o nosso país. Os avanços nas pesquisas da vacina contra a dengue já se mostram bem promissores. O novo estudo reforçou a imunidade da vacina que vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos pelo Instituto Butantan, em parceria com o Instituto Norte-Americano de Alergia e Doenças Infecciosas. O artigo, publicado em uma revista científica, mostrou que a vacina induziu a geração de anticorpos em 100% dos voluntários que já tiveram dengue e mais de 90% naqueles que nunca haviam tido contato com o vírus. Os estudos de fase 1, eles foram realizados todos nos Estados Unidos e a partir do estudo de fase 2, como eu disse, foi realizado no Brasil. E os resultados de segurança, que se mostraram que a vacina é segura e a imunogenicidade também demonstrada, já foi publicada no jornal The Lancet Infectious Diseases. Os resultados trazem esperança em um momento de crescimento dos casos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, só neste ano houve um aumento de 43,9% em comparação com o ano passado. E o nosso país, em particular, devido à sua localização geográfica, tem um ambiente muito favorável para o crescimento do mosquito transmissor e é claro que, por conta disso, nós somos um dos países onde essa questão da dengue é mais importante. Os estudos mostraram que apenas uma dose é suficiente para produzir resposta imunológica contra a doença. A vacina também se mostrou segura e sem efeitos adversos graves. A vacina de dengue é uma vacina de vírus atenuado, ou seja, são os próprios vírus da dengue que foram modificados para serem capazes de desenvolver uma resposta imunológica sem causar a doença propriamente dita. Segundo o Instituto Butantan, o imunizante será produzido e aplicado primeiramente no Brasil, com previsão para 2024. E falando ainda de saúde, você sabia que hoje, 30 de março, é o dia do transtorno bipolar? A data foi escolhida em razão do nascimento do pintor holandês Vincent van Gogh, que sofria da doença. Nossa equipe mostra como são diagnóstico e tratamento de quem vive esse transtorno. Quem vê as belas obras de Van Gogh não imagina que o artista sofria com transtorno bipolar. Segundo a OMS, esse transtorno atinge atualmente mais de 140 milhões de pessoas no mundo. Do que a gente chama hoje do transtorno bipolar, em que a pessoa alterna crises de aceleração e crises de depressão. Os períodos depressivos podem ser extremamente intensos. Estima-se que Van Gogh, por exemplo, mutilou sua própria orelha em uma fase de tristeza profunda. A chamada psicomotricidade, quer dizer, a atividade psíquica e motora diminuída, completamente para baixo, às vezes a ponto de prostrar-se em uma cama, tem ideias, às vezes, de morte, muito frequente. O paciente pode ficar anos neste estado depressivo, até que oscile com um de euforia. Ela começa a fazer gastos excessivos, fica muito
sexualizada, ela fica com muitas atividades, e isto vai num crescente até chegar num rompimento com a realidade. Vícios, herança genética e estresse são algumas das causas da doença. Para o tratamento do transtorno bipolar, o paciente precisa de apoio da sua família e também de bons hábitos de vida, como alimentação saudável e prática de exercícios físicos. As consultas devem ser feitas tanto com psiquiatras quanto com psicólogos. O que nós também sabemos é que se a gente não trata adequadamente esses quadros, e facilitaria que a pessoa, lá na frente, depois de muitos anos, tivesse um maior risco de ter quadros demenciais. Na dúvida, se você está sentindo alguma coisa diferente, os seus parentes estão percebendo que você está com um humor diferente, que você não está bem, você está sofrendo, tomando milhares de decisões muito negativas, passe por uma avaliação. É sempre bom você fazer um acompanhamento psicológico. Daqui a pouco você confere uma ação de combate à fome. Até já, Wallace. Na Europa, novos ataques foram registrados nos arredores de Kiev. Imagens de drone mostram hoje um prédio de apartamentos danificado após um bombardeio atingir a área residencial no leste da Ucrânia. Quase todas as cidades ao longo da linha que separa o território controlado pelo governo ucraniano de áreas mantidas por separatistas apoiados pelos russos na região leste de Donetsk, foram atingidas. De acordo com a ONU, a grande preocupação está com os bombardeios russos contra áreas povoadas. Para a organização, isso pode configurar crime de guerra, pois ataques indiscriminados são proibidos pelo direito internacional humanitário. Desde o início dos conflitos, mais de 4 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia. O país passou de celeiro do mundo ao limiar da pobreza. O Papa Francisco afirmou que a humanidade precisa entender que chegou a hora de abolir a guerra, de cancelá-la da história do homem antes que ela cancele o homem da história. Vamos agora à capital federal. É de lá que Ronaldo da Silva traz informações sobre os novos preços de medicamentos. Tem reajuste nos remédios ainda essa semana. É isso mesmo, Ronaldo? É isso, Yara. Boa noite a você e boa noite a tanta gente que nos acompanha. O reajuste está previsto para acontecer neste próximo sábado. Olha, a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos divulgou a nova tabela de preços. De acordo com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, a alta deve ficar em torno de 10% em virtude do índice inflacionário. A carga tributária fica em até 32% do valor final pago pelo consumidor. E a realização de cirurgia com a utilização de robôs foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM. Com as novas regras, os profissionais vão precisar passar por residência médica com o equipamento de cirurgia robótica. O avanço da tecnologia provocou uma mudança em quase todos os setores. Na medicina não foi diferente. O uso de robôs é cada vez mais frequente nos hospitais. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva, mais de 14 mil procedimentos foram realizados com auxílio de robô em 2021. Com a implantação da internet 5G, a tendência é um aumento desse número. O 5G permite uma precisão maior e o médico é capaz de fazer a cirurgia mesmo à distância. Para regulamentar o procedimento, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, publicou uma resolução. Hoje, graças a esses scanners de ponta, a gente chega a ter um alcance e uma precisão de 0,01 milímetro. Além disso, essa nova tecnologia, ela conseguiu ter um ganho de agilidade em 15 vezes relacionado aos métodos tradicionais. As cirurgias robóticas são consideradas de alta complexidade e, por isso, os pacientes vão precisar assinar um termo de consentimento e após receberem todas as orientações sobre o uso da tecnologia. Para realizar a cirurgia robótica, o médico deve cumprir uma série de regras, entre elas a residência com o equipamento e um treinamento de capacitação promovido pelos Conselhos Regionais de Medicina. O profissional só vai realizar a cirurgia sozinho após 10 cirurgias feitas com o auxílio de um supervisor.
E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou o nome do secretário executivo da pasta, Marcos Montes, para assumir o lugar da ministra Tereza Cristina, que deixa o cargo para concorrer a uma vaga no Senado pelo Mato Grosso do Sul nas eleições de 2022. A posse de Marcos Montes está agendada para amanhã, às 15h. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou hoje o projeto que aumenta as penas e as multas a serem aplicadas em caso de crime ambiental. O projeto agora vai à análise da Comissão de Constituição e Justiça. A repórter Camila Castro tem as informações. Boa noite, Camila. Oi, Ronaldo, boa noite a todos. O projeto de lei da senadora Zenaide Maia aumenta as multas e as penas para crimes ambientais. Em casos de danos graves que inviabilizem a ocupação humana ou o consumo de água, a pena sobe de 5 para até 8 anos. A penalidade poderá ser estendida para os diretores e membros de conselhos de empresas que não adotarem medidas preventivas. O PL foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente do Senado e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. E uma outra informação também relacionada ao meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal deu início hoje à votação de 7 ações batizadas de Pacote Verde, relacionadas à preservação do meio ambiente e à proteção da Amazônia. A atenção dos ministros da Corte está inteiramente voltada a processos que exigem a proteção da Amazônia e a redução do desmatamento. E uma última informação: a Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crimes nas supostas interferências realizadas por meio da nomeação e tentativas de mudanças no cargo da Polícia Federal. A conclusão será enviada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a quem cabe avaliar se há elementos para apresentar denúncia ou se arquiva o inquérito. Ronaldo, eu volto com você. Boa noite. Obrigado, Camila. Por hoje é isto, viu, gente? Amanhã voltamos com mais informações aqui de Brasília. Estamos de volta na maior cidade do país e em diversas localidades do Brasil. A pandemia tirou o emprego de muita gente. Atender essa população que enfrenta grandes dificuldades é um objetivo de uma campanha lançada hoje. Vamos voltar a São Paulo com Rodrigo Luiz, que tem as informações. Vamos lá, Rodrigo, é isso mesmo? Oi, Wallace, estamos de volta agora para mostrar uma ação para combater a fome. Está sendo lançada hoje a campanha Brasil Sem Fome. A segunda edição da ONG Ação da Cidadania espera arrecadar mais de 20 mil toneladas de alimentos. Cerca de 2 mil voluntários já estão recolhendo as doações. Até outubro, a ONG espera distribuir alimento para mais de 8 milhões de pessoas em todo o país. E aqui em São Paulo, a gente mostra uma ação concreta de combate à fome. É uma paróquia que se tornou ponto de apoio a famílias necessitadas. Graças à ajuda de voluntários, orientados por um chefe de cozinha, a iniciativa leva alimento às famílias carentes. Este é o Recanto do Paraíso, um bairro no distrito de Perus, extremo norte da capital paulista. É um lugar onde garotos empinam pipa, enquanto a fome ronda a casa dos cerca de 80 mil moradores. É neste quadrante que um espaço da paróquia Santíssima Trindade se tornou ponto de apoio a famílias carentes. Desde fevereiro, a ONG Gastromotiva levou o projeto Cozinha Solidária para a região. A igreja cede o espaço e voluntários. A ONG arrecada alimentos, prepara as marmitas que são ofertadas à população carente. A ação começou com a entrega de 100 marmitex, mas a procura aumentou e atualmente são distribuídas 400 refeições por sábado. Nós estamos na periferia de São Paulo, né? E nesse tempo de pandemia aumentou muito a questão do desemprego e muita gente está chegando ainda, por exemplo, do Nordeste, né? Então, muita gente que chega não tem nada e todo sábado vai aumentando esse número de famílias. Então, vamos percebendo que vai ser necessário aumentar ainda mais essa quantidade. No cardápio, arroz, feijão, legumes e uma proteína animal. E a cada sábado tem um menu diferente. Sair da nossa casa, doar o nosso final de semana, o nosso sábado, para vir mesmo de encontro a essas pessoas que tanto precisam. O projeto aqui
eu acho legal, ótimo, que eles ajudam mesmo. Ajuda muita gente, as que necessita, porque hoje as coisas são difíceis. Uma cozinha simples que, com muito esforço e providência divina, está sendo referência no resgate da dignidade das pessoas para que o Recanto seja um paraíso de verdade. Para nós, esse espaço não é só dar de comer no sentido do alimento físico, mas, ao mesmo tempo, também um espaço espiritual, de dizer ao povo: Deus está contigo, e através da paróquia Ele está se manifestando e está te mostrando que te ama, e é a providência dEle que está favorecendo este prato de alimento. Que linda essa iniciativa. Deus provê e se utiliza de pessoas para manifestar esse cuidado de pai. A gente se despede, mas amanhã, logo cedo, tem CN Notícias ao vivo daqui de São Paulo. É logo após o programa Sorrindo para a Vida. Boa noite, Wallace. Fica com Deus. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Boa noite para você também, para todos aí. No último domingo, 27 de março, foi o Dia Mundial do Teatro, uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade e que também está presente na Igreja Católica, né, Yara? É isso mesmo, Wallace. E tem comunidade com carisma totalmente voltada às artes. É o caso da comunidade Nova Berite, na Paraíba, que utiliza do canto, das danças, das encenações para evangelizar. Mais de 14 mil pessoas já assistiram ao musical Exulte. São 8 edições que mostram a visão dos santos sobre o nascimento de Jesus. É o Evangelho, e isso é muito bonito perceber isso, sentir isso no coração. O espetáculo é o Evangelho de Cristo. E a arte, então, nos ajuda a contemplar, a acolher e a transmitir. A arte tem o poder de tocar os corações mais resistentes e despertar conversão e engajamento vocacional. O mundo deseja Deus e a arte é um grande meio de evangelização, pois leva essa beleza para o mundo. Pela arte, eles podem ser sorriso de Deus e contemplar o mistério de Cristo. E a cada inspiração, uma nova obra surge. É uma terra fecunda de missão, é uma terra fértil. Ela ultrapassa todas as barreiras, barreira linguística, barreira intelectual, resistências do coração à fé. Ela perpassa tudo isso para atingir a alma do homem. Nem todos somos chamados a sermos artistas, mas, segundo São João Paulo II, recebemos a tarefa de sermos artífices da nossa própria história, ou seja, de sermos os criadores de uma grande obra de arte, uma verdadeira obra-prima. Assim, evangelizar por meio das artes é mais do que apenas assistirmos à história da salvação em cima dos palcos. É, acima de tudo, contemplarmos a beleza dos evangelhos dentro de cada um de nós. O musical Exulte atinge um público diversificado, tanto de pessoas que já são da igreja, como também pessoas que não são da igreja, não são nem cristãos, porém se sentem atraídos através da arte, vendo essa beleza, vendo o evangelho sendo encenado no palco. E não tem como a pessoa não ser tocada. E a espera dele voltar. É num teatro como esse que muita gente acaba sendo tocado, pelo amor de Deus, né, Yara? Com certeza, Wallace. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Mas daqui a pouco, às 8 da noite, né, Yara? Isso mesmo, Wallace. Tem a adoração ao Santíssimo e logo depois a missa do Clube da Evangelização. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.